ok? Segunda coisa, estamos lembrando tudo que leva, que tem que fazer comida na legislação da Guiana precisa estar em norma assim. Com esse objetivo, nós estamos nos organizando para 2 domingos desse mês de julho fazermos comida numa cozinha que é conforme e distribuirmos lá 2 domingos desse mês de julho, ok? Então ore por esse objetivo, isso vai ser definido essa semana. Possivelmente vai ser no 3º e 4º domingo desse mês que será feito. Uma equipe vai ser organizada para que essa comida seja feita e depois nós vamos precisar das pessoas que vamos solicitar para distribuição. Todos que puderem, tá bom? Então ore por isso, por favor. Não esqueça, quando você entra na igreja, você coloca o seu nomezinho para o fundo do corredor, na mesma direção que você entra, você vê um cesto. E naquele cesto ele está lá, não por acaso, está para que você deixe o seu alimento para que seja dado para alguém que precisa. Outra coisa, você já prestou atenção que quando você passa da porta tem uma caixa? Tem uma caixa? Tem ou não tem uma caixa ali? Diácono, pode levantar a caixa, por favor, para quem ainda não notou essa caixa? Ok? Pode passar o vídeo, por favor, que eu pedi, Alexandre? Preste atenção nesse vídeo. Olha a caixa e esse vídeo, rapidinho eu explico em seguida. Dirigida pela União das Antilhas Guiana Francesa faz parte, o Guadalupe, Martinique e Guiana, ok? Então jovens da Martinique, jovens da Guadalupe, jovens da Guiana se reunirão nessa data, Macuriá, tá? É na área do Macuriá, e passarão por uma formação que vai ter ateliês diversificados, uma programação muito ativa no intuito de manter uma juventude viva. E é isso a tradução que você viu em inglês. Uma tradução mais próxima do português é isso, uma juventude viva. Para que isso seja possível, nós já houve uma formação a nível de missão da Guiana em maio. Lembra? Todas as igrejas da Guiana mandou jovens. Agora, todas as igrejas, cada comitê das igrejas tem jovens que representam as suas igrejas. Na nossa igreja tem 2 jovens que irão. Um não está na sala, está chegando, e o segundo, a Diana Brito, não está na sala? Diana Brito não está na sala. Os jovens que representam a Moriá é Diana Brito e Ronald Borges. Aquela caixa que foi colocada ali, terão médicos, terão psicólogos. É uma formação aprofundada. Essa formação custa 570 euros. Sabemos que vivemos momentos difíceis, mesmo que trabalhamos. Então, essa formação ela é financiada uma pequena parte pela União, uma pequena parte pela igreja. Quando você dar a sua oferta, saiba que mesmo que seja anônimo, você tem um recibo. E se você chegar na tesouraria e disser, eu dei uma oferta tal dia, eu não me identifiquei, mas o seu recibo está registrado. Basta que você identifique o valor da oferta que o tesoureiro sabe que foi você, caso você queira. Esse recibo é imprimido e é guardado.
Tanto ele está registrado no sistema quanto ele é guardado em impressão papel. Então, o que você traz na igreja, você dá as suas ofertas, ela é distribuída para tudo que existe de organização, qual que seja o departamento. Então, a igreja financiará uma parte a missão e uma parte a união. Só que esses jovens entram com 210 euros. E, como eu disse, a dificuldade faz que nem todo mundo tenha esse valor disponível. Por isso, a caixa 210 para cada um. Ok? Então, por isso tem uma caixa ali. Se você deseja ajudar esses jovens a participar dessa formação, a sua oferta que vai estar lá vai ser usada para isso, para alcançar esse valor e esses 2 jovens possam receber ajuda para fazer essa formação. Sendo que o valor arrecadado vai ser anunciado na igreja. O valor que for colocado naquela caixa vai ser anunciado para você. Se você deseja que sua oferta seja só você e você tem um recibo, você se identifica com a tesouraria que você coloca e terá o seu recibo. Caso você queira dar de maneira anônima, você coloca. Então, caso queira recibo, fale. Caso não queira, coloque de maneira anônima e ore. Se você prestou atenção, nós estamos cada vez mais precisando de estrutura e formação para podermos avançar como igreja. E no calendário desse ano há várias propostas para que a juventude possa receber a formação necessária, o apoio necessário e, acima de tudo, possa ser qualificada para ser um líder. Amém? Amém. Por favor, apoie os jovens dessa igreja. Apoie o departamento de jovens. Ore por eles. E quando você puder e tiver e eles se aproximarem de você, some positivamente para ajudar a equipe de jovem a manter esses jovens no caminho de Jesus. É um pedido que eu faço a vocês, em nome de Jesus. E agora, quando você entrar, aquela caixa não é um enfeite dourado. É uma caixa que pede a sua sensibilidade para ajudar 2 jovens a participar dessa formação. Lembre, 18 a 22. Então, você tem 1 semana e meia para colocar sua oferta lá, por favor. Amém? Amém. Muito bem, passado então as informações, agora vamos nos preparar, continuar a preparação do nosso coração, do nosso espírito, para ouvir a palavra do Senhor mais uma vez. Vamos cantar juntos para a entrada dos irmãos que comporão a plataforma nesta manhã e, obviamente, para a honra e glória do nosso Deus. Gostaria de convidá-los a colocarem-se em pé para cantarmos este hino em reverência ao nosso Deus. Presença
Aleluia. Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. A igreja está muito bonita. Parece que dividiu assim, a metade aqui, ali, lá. E está muito bem dividida a igreja, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos na casa do nosso Senhor. Que nós possamos aproveitar esta manhã de sábado. Que nós possamos aproveitar o final do sábado e o início de amanhã. E que amanhã à noite nós teremos a nossa gloriosa evangelização que vai começar. E está começando agora, né, a gente. Amém. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado porque vocês estão na casa do Senhor. E que com esse pensamento nós vamos cantar o hino A Esperança é Jesus. Jesus. Amém? Amém. E esse é o hino tema da campanha evangelística. É para você aprender a começar a esquentar, né? Durante a campanha, cantar com todo entusiasmo. A esperança é Jesus. Não há outro. É só nele que você encontra paz, amor e a esperança.
essa esperança no coração, é com essa esperança no nosso Senhor Jesus que eu convido nossos irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 3, no verso 8. Vou deixar um seguidinho para que vocês possam. 4, 8, tá? Filipenses capítulo 4, verso 8. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Amém? Que todas as coisas que nós acabamos de ler sejam o que ocupe nossos pensamentos. Amém? Amém? Vamos nos colocar de joelho para que nós possamos fazer a nossa oração. Oremos? Pai querido Senhor, obrigado a Deus. Obrigado porque aqui, Senhor, Tu enviaste uma pequena parte do Teu povo. Obrigado, Senhor, porque essas pessoas que estão aqui, Senhor, escolheram estar na Tua casa. E te pedimos, ó Pai, te pedimos bênçãos sobre cada uma delas, Senhor. Te pedimos força, Senhor, te pedimos, ó Pai, que Tu possas se ocupar de cada uma delas, do menor ao maior, Pai. Se ocupa, Senhor, das nossas crianças, das crianças dessa igreja, da criança do mundo inteiro, Senhor, dos jovens, dos adolescentes, dos pais de família, das mães de famílias, que o Senhor possa se fazer presente na vida de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado por mais um sábado de descanso na Tua casa. Que o Senhor possa conduzir todas as coisas nas nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, arrumar aqueles problemas que nós não podemos arrumar, que nós não podemos resolver, Pai, mas que Tu tem o poder. E Tu, com muito amor, Tu o faz por cada um de nós. Senhor, neste momento, te pedimos, ó Pai, que Tu possas abençoar esta semana, este dia que começa o Teu evangelismo, Pai. Que tudo, Senhor, que aqui for dito pela irmã, pela Tua filha Alice, que seja guardado em nossos corações. Que o Senhor venha estar com ela, Pai, para que ela não venha falar dela própria, mas que ela venha falar tudo aquilo que Tu quer passar para cada um de nós, Pai. Te coloco os pastores que estão a caminho daqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoar eles lá onde eles estão agora. Que o Senhor possa tomar de conta da vida deles, que eles possam chegar até nós para que Ele possa nos ensinar, eles possam nos ensinar aquilo que Tu quer que nos ensine, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Neste momento te coloco os dízimos e as ofertas nas Tuas mãos, Senhor. Que Tu possa abençoar, que Tu possa, Senhor, cuidar daquelas pessoas que não têm um trabalho, daquelas pessoas que estão passando por dificuldade em arrumar um trabalho, que aqueles que perderam esse trabalho possam, Senhor, encontrar um outro trabalho para que possam contribuir para a Tua obra. Abençoe, Senhor, cada um de nós. Por essas bênçãos, Pai, eu te peço, nesse nome santo de Jesus. Amém. Amém. As muitas bênçãos que Tu tens concedido.
estações, semeadura e colheita. São ciclos criados por um Deus que é constante e confiável. A história do óleo e da farinha da viúva de Zarafate é um grande testemunho sobre um Deus cujas misericórdias nunca falham e se renovam todas as manhãs. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Durante os 3 anos e meio de fome, houve comida em sua mesa diariamente. Ela nunca ficou sem uma única refeição. Deus cumpriu fielmente sua promessa em resposta à ação da viúva de prover alimento primeiro a Elias, o homem de Deus. Durante os dias de escassez, o milagre de Deus foi tão consistente quanto o amanhecer. Deus continua sendo consistente nos dias de hoje. Uma família que havia recém-chegado em um novo país estava enfrentando alguns desafios financeiros. Seu orçamento familiar não estava equilibrado. Eles decidiram remover todas as despesas supérfluas, mas não foi suficiente. Esse seria o momento de tomar algumas decisões drásticas, como cortar temporariamente as ofertas que dedicavam a Deus através da igreja, ou não matricular seu filho nas aulas de piano temporariamente. Em oração, mas com muita dor no coração, eles escolheram colocar Deus em primeiro lugar, o que significaria cortar as aulas de piano de seu filho. Alguns dias depois de manhã cedo, a esposa encontrou um envelope no chão da sala de estar. O envelope estava selado e não havia nenhum nome escrito nele. Ao abrir o envelope, ela não pôde acreditar. "Tem dinheiro aqui dentro!" ela exclamou. A quantia era mais do que suficiente para cobrir o valor das aulas de piano por 3 meses. Foi neste exato momento que a família experimentou a consistência do cuidado de Deus. Quando algumas circunstâncias da vida estiverem interrompendo a regularidade da nossa adoração a Deus com nossos recursos, Ele espera que confiemos nele, adorando com nossos dízimos e pacto tão regularmente quanto Ele nos abençoa com uma renda ou um aumento. O sábio Salomão diz: "Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho." Permitamos que a fidelidade e a regularidade de Deus nos inspirem enquanto o adoramos com nossos dízimos e o pacto. Que possamos sempre colocar nossos desejos em último lugar e Deus primeiro.
Bom dia, crianças. Mas, meu Deus, que isso? Não tomaram café, não? Bora dar um bom dia bem bonito assim pro pessoal lá atrás, né? Bem forte, assim, com alegria, né? Porque você ficou muito tristinho, assim, né? Vamos lá, bom dia? Bom dia! Agora sim. Aí a gente vai pedir também para os adultos dar bom dia para vocês, né? Porque em troca, né? Vamos lá. Então, bom dia para as crianças também, adultos? Bom dia! Muito bem. Crianças, a história que eu vou contar hoje é sobre um homem. E ele... Eu não vou falar logo o nome dele, mas ele gostava de cantar. Alguma de vocês, crianças, gosta de cantar? Gabriel, você que gosta, né? Pois é, ele gostava de cantar. E o nome dele, sabe como é? Não é o Tiago da igreja, não, é outro Tiago. Porque aqui na igreja também tem um Tiago, né? E o nome dele é Tiago White. E sabe, crianças, Tiago White, ele veio de uma família muito grande. Ele tinha 8 irmãos. Você sabe? Quem de vocês tem 8 irmãos aqui? E vocês, adultos, alguém aí tem 8 irmãos? A minha mãe tinha. Não acredito não. Ninguém tem 8 irmãos aqui? Chega pra mim de pé. 7 por aí, assim. Homero ele tem, né? 6. 7? Pois é. Já tem, né? Pois é. A família de Tiago White era uma família bem grande. Ele tinha 6 irmãos, 4 irmãos mais velhos e 4, meu Deus, 11, escutei. Eita, amiga. A gente estava na época, irmão, lá. Faz parte da época. Então, ele tinha 4 irmãos mais novos e 4 irmãos mais velhos. Então, ele era o 5º irmão. Então, ele era 9 em todos. E vocês sabiam que o pai de Tiago, ele gostava de cantar também. Por isso que Tiago gostava de cantar. E ele era fazendeiro e também ele gostava de construir, sabe o quê? Sapatos. E Tiago, quando ele era criança, ele sofreu um acidente. Ele ficou muito doente. Deu uma febre muito grande nele e ele ficou com problema na visão. Então, Tiago ele gostava muito de ir para a escola. Vocês gostam de ir para a escola? Senti firmeza não, hein? Pois é, Tiago ele gostava muito de estudar, de ler, de cantar. Então, ele não podia mais ir para a escola porque ele foi para a escola, continuou, mas ele não estava conseguindo aprender nada, porque ele não enxergava as letras, ele estava tudo embaçado, assim, sabe? As letras quando a gente não enxerga muito bem. Então, ele não enxergava muito bem. Mas mesmo assim, sabe que Tiago ele nunca deixou de ajudar os pais dele? Quem gosta de ajudar o papai e a mamãe em casa? Será mesmo? Pois é, então Tiago ele foi crescendo e ele sempre ajudava os pais dele. Sabe o que aconteceu? E ele sempre ajudava o pai dele na fazenda. Então ele se tornou uma pessoa muito forte, assim, bem forte mesmo. Igual o Tiago e o Samuel, né, que ajudou o pai dele lá quase na fazenda, né? Então ele se tornou muito forte. E você sabe, aí passou o tempo. Tiago, você sabe com quantos tamanhos Tiago ficou? Porque ele ajudava muito o pai dele e a mãe dele lá na fazenda, né? E ele se tornou uma pessoa muito grande. Sabe quantos metros ele fazia? 2 metros. Quase. Ele fazia... Será que alguém da igreja tem esse tamanho? Vamos ver, né? Ele fazia 1,82 m. Alguém tem 1 metro? Pelo menos chega perto aí. 82? 81. Dá para o senhor levantar aí para ver, para as crianças terem mais ou menos uma noção? Pois é, então o Tiago ele era muito grande. E você sabe, depois aconteceu um milagre na vida do Tiago. O Tiago voltou a enxergar. Ele começou a ver normal como a gente. Então, você sabe, depois de uma certa idade, ele voltou para a escola. Você imagina? Uma pessoa grandona assim na escola das crianças? Sentado aí. Ele não cabia nas cadeiras da escola porque ele era muito grande, né? E aí, mas mesmo assim, ele não desistiu. E você sabe, ele continuou a estudar. E ele se tornou professor das crianças, sim. Ele não abandonou não a escola, então por isso que é importante estudar, né? E aí, logo depois também, ele escutou falar sobre uma missionária
né? Ele também gostava de falar sobre Deus, pregar a palavra de Deus. Então ele escutou falar sobre o Hélio. Então ele ficou interessado, né? Viu que Hélio também gostava de cumprir a missão, falar sobre Deus, e ele também gostava. Então ele encontrou ela e ele se falou: eu acho que essa mulher é uma pessoa muito especial. Essa menina é uma pessoa muito especial e eu quero me casar com ela. Então eu vou orar a Deus e vou pedir para que Deus abençoe para que eles se casem. Então eles se casaram. Eu vou mostrar uma foto de vocês para ver como eles eram. Olha aqui, ó. O senhor e a senhora White. Viram? A foto está um pouco assim, porque é muito tempo já a foto, né? Mas dá para enxergar direitinho como eles eram, né? Então, Deus abençoou muito eles porque eles gostavam de falar sobre Deus. Então, eles viajavam. E Tiago, ele gostava de compor músicas. Então, ele compunha parece compunha, né? Compunha as músicas e ela pregava a palavra de Deus. E assim, eles dois cumpriram a missão. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é que vocês peçam para a mamãe e para o papai contar sempre as historinhas de Ellen e Tiago, da família White, né? Porque tem histórias incríveis para a gente aprender, dos livros deles, né? Eu vou convidar agora o Gabriel para ler o nosso verso. Quem com sabedoria refletir no caminho da perfeição, quando virá ao meu encontro, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Amém? Amém. Então é sempre bom a gente estar firme na missão, né? Pregando a palavra de Deus, cantando, seja lá o dom que Deus te deu, mas a gente possa usar o nosso dom, né? Vamos levantar? E vamos falar com o Papai do Céu. Os adultos também podem fechar o olhinho, não precisa levantar, só fechar o olhinho. E vocês repetem catidinha, tá bom? Vamos lá. Querido Deus, muito obrigada por estarmos aqui, na tua casa. Faça com que a gente possa cumprir a nossa missão. Em nome de Jesus, amém. Continuarmos a louvar nosso Deus com o nosso irmão de Deus. Muito bem. Só lembrando, as aulas de música hoje às 15 horas, às 16, todos que fazem parte do curso da música estão convidados a estarem presentes, tá bom? Esse hino que eu vou cantar, ele já me acompanha há mais ou menos 30 anos. É um dos hinos que parece que cada vez que eu volto a cantar, é como se eu estivesse cantando pela primeira vez. Porque ele é verdadeiramente maravilhoso e a letra dele nos faz viver o nosso lar pela grandeza do amor de Deus por nós.
meu Senhor desceu, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens numa chuva azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio às lágrimas, sorrisos de alegrias e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, e enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feito meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória,
Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Estão alegres? Glória a Deus. Vocês sabem, o culto divino, ele é um conjunto, né? Ele não é só a pregação, ele não é só o louvor, mas ele é um conjunto. E Deus, ele dirige, porque é um culto dirigido a Ele, né? Nós viemos aqui dar culto a Deus. E Ele dirige tudo. Às vezes, a gente nem precisa comunicar, né? E dizer, então, meu bem, está aqui o hino que eu quero que você cante. Porque Deus sabe qual é o hino que Ele deve cantar. E é assim que acontece. Hoje nós estamos às vésperas de um evento muito especial, né? Quem sabe qual é esse evento? Muito bem, a campanha de evangelismo. Essa campanha ela será muito especial. Porque não foi uma campanha preparada por nós. Não fomos nós que preparamos o calendário. Não fomos nós que preparamos a pessoa que vem. Quem preparou tudo foi quem? Foi Deus. Nós até tentamos, não foi? Nós tentamos. Só que quem somos nós? Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. E a vontade dele sempre será cumprida. Às vezes a gente fala assim, ai, poxa, eu queria tanto que tivesse acontecido naquele momento, mas não. Se não foi da vontade de Deus, se ele achava que a gente não estava preparado para ouvir a mensagem naquele momento, se ele achava que tinha pessoas que vão chegar hoje aqui na Guiana, que virão aqui na semana que vem, a partir de amanhã, para poder acompanhar essa campanha de evangelização, ele faz tudo. Então amanhã, no caso, domingo, né? Daremos início à nossa campanha de evangelização. E hoje a pregação, ela é voltada um pouco a esta campanha também, né? Claro, não podia deixar de ser, porque nós precisamos estar preparados. Sempre precisamos estar preparados. Uma vez eu estava em casa, e quando eu trabalho em casa, eu me arrumo, né? Eu me arrumo como se eu fosse sair. E aí eu estava lá, só não coloco o sapato, mas eu estava pronta, como se eu estivesse no escritório dando aula. Aí aconteceu algo que eu deveria sair muito rápido. Aí a pessoa me ligou e falou assim, olha, eu tô aqui, tu vai demorar? Eu falei, não, já tô descendo. Aí desci, em 5 minutos eu estava lá no lugar. Ela falou, como assim? Tu estava pronta já? Tu não te arrumou? Falei, não, é porque eu estava trabalhando. Ela disse que estava trabalhando em casa. Eu falei, pois é, mas eu estava trabalhando, eu estava pronta. Então, quando o imprevisto chegou, eu fui. E quando eu penso na volta de Cristo, é a mesma coisa. A gente tem que estar sempre pronto, esperando. A gente não sabe quando é que ele vai voltar. E hoje a gente vai se preparar. Aqui nós vamos acompanhar vocês. E hoje vocês viram, né, que eu estou modernizando as minhas pregações, perceberam, né? Fiz até os slides. Então, olha, se desse eu não conseguir passar, não vai ser perfeito, tá? Porque eu nunca preguei com slides. Então agora vamos lá, esta modernização. O tema da nossa pregação é a saúde mental e a volta de Cristo. O que a minha saúde mental tem a ver com a volta de Cristo, né? Vamos ver isso. Vamos ver aqui o que a ciência fala que é a saúde mental. Para a ciência é o que saúde mental? Esse termo está relacionado à maneira como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções, né? Então quer dizer que para a ciência a saúde mental é a nossa gestão das nossas emoções. Como é que eu vou receber aquilo que chega para mim? Os meus imprevistos, né? Como é que eu vou receber uma notícia? Como é que eu vou receber tudo isso? E tem coisas que a gente não pode escapar, das quais a gente realmente não pode escapar. Então, olha, a gente continua assim. Diariamente vivenciamos uma série de emoções que são agradáveis ou desagradáveis. Alguns autores, eles vão classificar assim, dizer, emoções boas ou ruins, né? Mas, na verdade, nós não temos emoções boas ou ruins. Nós temos emoções agradáveis ou desagradáveis. Porque todas as emoções são boas, tá? Todas elas fazem parte da gente. Então, elas estão aqui para nós nos proteger, né? Por exemplo, o medo é uma emoção que ninguém gosta de sentir, mas que ele é bom, né?
Imagina, você não tem medo, aí você sai ali na Bate-Velho, vem um caminhão, você continua andando, também não. Você vai ser atropelado. Né? Então, o medo, ele protege a gente. Uma emoção que é um pouco desagradável, mas ela é boa para nos proteger. Então, diariamente vivenciamos uma série de emoções, agradáveis ou desagradáveis, mas que fazem parte da vida. E nós não podemos fugir dessas emoções. Né? Imagine que você está lá na rua e você presenciou uma cena que não foi muito agradável. Né? Você viu alguém caindo, se machucando, né? Você viu, poxa, era uma pessoa idosa, agora pode ser que ela tenha problemas para continuar andando. E aí você pensa nisso o dia inteiro. Foi algo desagradável, que tocou a sua emoção, você ficou triste. Ativou uma emoção sua, que é a tristeza. Muito bem. Aí no outro dia você está indo ao trabalho, e aí você vê que na parada de ônibus, né, todo mundo ali cansado, esperando o ônibus. Aí chega um rapaz, e aí ele vem com um balão, sabe, balão de coração, e a menina estava lá esperando o ônibus, triste. Aí ele fala para ela assim: meu amor, quer casar comigo? E olha que lindo, né? Aí todo mundo, que romântico. Aí você presenciou também essa emoção, e isso mexeu com você, deu uma emoção, ativou o amor, né? Ativou a emoção que se chama afeição, tá? Então você não pode escapar. A maneira como você vai receber essa emoção é isso que vai determinar como está a sua saúde mental, né, naquele momento. Se a sua saúde mental está abalada, por exemplo, você acabou de romper um relacionamento, e aí você vê alguém pedindo ao outro em casamento, você vai ficar como? Ao invés de você ficar alegre, né, emocionado pelo outro, você fica triste, né? Poxa, até aqui na parada de ônibus não tem uma paz, nem esperando o ônibus, tenho que ver, assim, presenciar essas cenas. Mas se a sua saúde mental ela está bem equilibrada naquele momento, você não tem nenhum problema, tá tudo bem. Você vai ficar alegre até pela outra pessoa, né? Então é isso. Então nós não podemos fugir. Aí você me pergunta assim, olha, em vermelho, mas o que isso tem a ver com a volta de Cristo? Isso. O que a minha saúde mental tem a ver com a volta de Cristo? O que a Bíblia diz sobre os momentos que antecedem o fim deste mundo? Vocês sabem? Vamos ver juntos. Abra a Bíblia de vocês lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, por favor. Acharam? 2 Timóteo 3, de 1 a 5. O que a Bíblia nos fala sobre isso? O que tem a ver a minha saúde mental e a volta de Cristo, né? Diz assim, eu vou ler para vocês, tá? Se você está lembrado, eu vou ler assim. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, quer dizer, sem amor, né? Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Vocês viram como é que vai ficar o momento antes da volta de Cristo? Será que as pessoas estarão assim bem legais, agradáveis, receptivas, né? Alegres? Não é isso que a Bíblia fala. Ela fala que os tempos serão difíceis. Para que nós possamos enfrentar os tempos difíceis com serenidade e consciência, nós precisamos pensar que a nossa mente ela tem que estar bem. Porque imagina como é que você vai enfrentar aquele seu chefe desagradável, mal educado, descrente, que vai querer ofender você na frente de todo mundo, vai fazer você pensar que você até pode perder o seu emprego se você não fizer o que ele quer. Você tem que renegar o seu Deus. Se a sua mente não estiver boa, você terá um grande conflito naquele momento. E talvez aquele emprego ele possa ser até mais importante para você do que a sua própria salvação. Porque a sua mente ela não estava conectada, ela não estava bem. Então vamos ver.
vocês conhecem esse livro aqui, olha? Conselhos aos pais, professores e estudantes. Quem conhece esse livro que já leu? Alguém conhece? Essa citação foi tirada de um outro livro que se chama Mente, Caráter e Personalidade. Tá? É um livro que é ótimo. Você entende, conhece também, você vê, é muito bom. Então tem várias citações dele, né, de outros livros da autora. E nesse livro você percebe a força da sua mente. Infelizmente, muitos cristãos hoje estão sendo enganados, porque eles pensam que cuidar da mente não é algo que vem de Deus. Ah, não, cuidar da mente, nossa, aqui, não vem de Deus, não quero não. Só que eles estão bem enganados, infelizmente. E quando a gente lê essas literaturas de apoio, a gente entende que Deus deixou tudo para a gente. E a Bíblia fala também tudo sobre isso. Sobre a nossa mente, a importância de estar com uma mente boa. De que maneira eu posso cuidar da minha mente? Já que eu tenho 5 emoções que são básicas do ser humano, tá? Essas 5 emoções existem e estão aqui. Até o bebezinho ele tem essas 5 emoções. De que maneira eu posso cuidar disso tudo? Eu posso cuidar dessas emoções cuidando dos meus 5 sentidos. Primeira coisa, aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu como, tá bom? Aquilo que eu toco. Os meus 5 sentidos são as portas de entrada para as minhas emoções. Então eu não posso sentir se eu não conheço, tá bem? Se eu disser para você, você pode, por favor, pegar um livro que ele é sensorial, quer dizer que eu posso sentir, né? Pega aquele livro sensorial para o bebezinho e eu quero o livro sensorial para o bebezinho e eu quero aquela página que tem um veludo, né? Bem aveludado. Se você não sabe o que é o sentir o veludo, você não vai trazer o certo para mim, correto? Então você tem que saber. E tudo que eu vejo, como, ouço e toco está ligado ao meu pensamento, à minha mente, às minhas emoções. E aí essa citação aqui, por que eu escolhi? Vou ler junto com vocês porque está bem claro, né? Está pequenininho, eu vou ler para vocês. Diz assim: a ciência do cristianismo e a mente. Há uma ciência do cristianismo a ser dominada. Ciência tão mais profunda, ampla e elevada que qualquer outra ciência, quando o céu está mais alto do que a terra. A mente deve ser disciplinada, educada e exercitada, pois os homens devem fazer serviço para Deus por maneiras que não se acham em harmonia com a sua inata inclinação. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós começamos a trabalhar para Deus, nós não temos de fato aquela inclinação para isso. Por exemplo, é algo que não é tão natural assim hoje, porque o pecado destruiu isso. Então, quem aqui todos os dias se acorda com muita vontade, por exemplo, de fazer esporte? Tem alguém aqui? Se tiver, para levantar, ai meu Deus, ela é assim. Eu não sabia, tem uma pessoa aqui. Você também, ela também é assim. Gente, olha, eu queria tanto ser assim, mas eu não sou não. Eu sei que eu tenho que fazer, mas não é algo que eu vou me acordar de manhã, às 4 da manhã, e dizer, ai, que vontade de correr e fazer 5 flexões. Não é algo que passa pela minha cabeça. Mas eu sei que se eu não fizer, eu vou ter problemas. Então eu faço, né? É a mesma coisa. Então, não é algo que vem. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se educar para. E a mente é a mesma coisa. Pensar, ter essa conexão com Deus é a mesma coisa. Eu preciso me educar para ter essa conexão com Deus e ter uma mente limpa e pronta para quando vierem os momentos difíceis, eu estar pronta para enfrentá-los. Então aqui, depois ele continua. Muitas vezes devem o preparo e a educação de toda uma existência ser rejeitados, a fim de que a pessoa se torne discípula da escola de Cristo. O que são esses preparos que devem ser rejeitados? Todos nós temos um passado. Todos nós temos um passado familiar, um histórico familiar, tá? E esse histórico familiar, nem sempre ele é bom para a gente emocionalmente. Às vezes, nossos pais passaram por momentos tão difíceis que eles não conseguiram superar tudo isso. E eles nos educaram da maneira deles.
para eles deram o melhor que eles tinham. Só que os medos, os freios, as raivas que eles passaram, os ressentimentos, também vieram junto. Com todo o amor que eles queriam nos dar, também veio tudo isso. E o que acontece? Acontece que às vezes eu vou ter que deixar de lado, quebrar essas crenças que são ditas crenças limitantes e começar a andar e ver o que Deus está me dizendo para fazer. Isso não quer dizer que eu vou abandonar os meus pais ou as pessoas que me criaram, né? Isso quer dizer somente que Deus me deu uma mente e essa mente, ela é própria para pensar. Nunca deixe ninguém dizer para você assim: ah, mas tu vai ler tua Bíblia sozinha, tu vai estudar sozinha a tua Bíblia, tu não vai entender, menina, deixa isso aí. Que isso? Nunca deixe ninguém falar para você. Sabe por quê? Porque quando você decide encontrar-se com Deus, não é o pastor que vai fazer você entender a Bíblia. Não é também o pregador. Não é o irmão que vai na sua casa ensinar você a ler a Bíblia. Quem vai dar para você o entendimento é o Espírito Santo. É Ele que vai dar o entendimento para você poder entender o que está escrito ali. E claro, Ele vai usar pessoas para isso. Isso estamos de acordo. Mas o seu entendimento ele não vai depender do outro. Então Deus nos criou. Somos seres pensantes. Tá? Deus nos deu uma mente. E essa mente precisa ser usada. Precisa ser trabalhada. E eu só trabalho essa mente quando eu vou educá-la. Tá bom? Continua. O coração deve ser educado a afirmar-se em Deus, né? Educação ainda, tá? Adultos e jovens precisam formar hábitos de pensamento que os habilitem a resistir à tentação. Se os jovens e os adultos não se formarem no seu pensamento, eles não resistirão às tentações. Nós não resistiremos às tentações. Cumpre-lhes aprender a olhar para o alto. Os princípios da palavra de Deus, princípios tão elevados como o céu e que abrangem a eternidade, devem ser compreendidos em sua relação para com a vida diária. Então, é só o sábado que eu tenho que fazer? Não. Todo dia é a sua vida diária. Essa educação se faz diariamente. Se você quer que seu filho seja educado na igreja ou na escola, você não pode só educá-lo antes de ir para a escola, antes de ir para a igreja. Não. Se você não quer que seu filho grite pedindo bombom lá no supermercado, você tem que começar a educar ele desde a sua casa, dizendo: filho, isso aqui não é bom para a saúde. Olha, você está vendo, é gostoso, né? Mas vamos ver o que acontece com os nossos dentes quando eles comem esse bombom? E aí você vai educando o seu filho. Isso não quer dizer que ele não vai querer nunca comer um bombom, tá? E que você nunca vai dar um bombom para ele. Não, dente, dê um bombom para ele. Não é mais puro, meu filho, porque comer um bombom. Não. Quer dizer que você educou. Ele sabe que não é tão bom assim. Ele pode comer, mas não vai ser parte da vida diária dele. Vocês estão entendendo? Então, todo ato, palavra e pensamento devem estar em harmonia com esses princípios. Então, o nosso modo de vida, o meu estilo de vida, ele deve estar em harmonia com tudo isso, para que o meu pensamento seja educado. Aí a gente vai ver aqui, Alice, tudo bem, mas como é que eu posso disciplinar essa mente? A Bíblia me fala como é que eu posso, para me dar exemplos. Ela dá. Pega a Bíblia de vocês lá em Daniel, 1 Daniel 8:16. Daniel 1:8-16, por favor. Daniel 1:8-16. Aqui no primeiro capítulo de Daniel, a gente tem aqui a contextualização, tá? Vocês sabem que Daniel, ele foi preso, né, foi cativado e tudo mais. E será que ele era já um idoso quando ele foi pego ali em cativeiro? Será que ele já era idoso? Ele já tinha 85 anos? Não, ele era jovem, né? Imagino que deveria ser um jovem, não como outro jovem, deveria ser um jovem muito bonito, forte, né? Porque na época, para ir para o palácio, ele tinha que ter boas características físicas. Não era qualquer pessoa que ia para o palácio, não, tá? Então, imagino que Daniel era alguém que chamava atenção, né? Não só ele, como os amigos dele também. Então vamos lá. Chegando lá, Daniel era jovem. Aí chegou, se viu no palácio, né?
Aí lá no versículo 8, diz assim, no 8 diz assim, antes disso, ofereceram para eles as comidas do palácio. Porque ele estava lá, tinha que se alimentar bem, né, segundo o rei. Mas ele não aceitou. E nós vamos analisar bem tudo isso. Até o versículo 16. Diz assim, ó. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias. Olha, ele resolveu. Quer dizer o quê? Ele decidiu não se contaminar. Tá? Ele não foi... eu acho que ele ficou pensando que talvez ele não fosse se contaminar. Não. Ele decidiu. Ele disse, resolveu. Daniel firmemente, quer dizer que ele não teve dúvida, dizer, eu vou comer ou não vou comer? Parece tão bonito, né? Esse pouquinho, tão gostoso. Não sei. Com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos, né? Aquele que tomava conta deles, que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. É muito difícil, sobretudo hoje, tomarmos decisões. Porque o mundo está dizendo que não é assim. E na época do Daniel era a mesma coisa. Imagina, ele não estava sozinho lá, ele e os amigos. Tinham outras pessoas. As outras pessoas aceitaram comer tudo aquilo. Elas aceitaram beber. Talvez fosse contra também, né? Os princípios delas, mas elas não tiveram força. Elas não foram ali fortes mentalmente para dizer não. E quando nós estudamos e educamos a nossa mente, Deus ele vai nos acompanhar nas nossas decisões. Veja o que diz. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel. Ele disse assim, Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Então ele ficou com medo, porque foi o rei mesmo que determinou que eles deveriam comer, para que eles ficassem fortes e saudáveis, né? Segundo o rei, era isso que eles tinham que comer. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, quem era o responsável se eles ficassem magrinhos? O chefe do eunuco, né? Olha, você não deu comida para ele corretamente. Eu dei a ordem e você desobedeceu. Então, se eles estão magrinhos e doentes, o culpado é você. Imagine. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar especialmente de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Legumes e água. Era o regime de Daniel. Foi isso que ele pediu. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei. E segundo vires, age como os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava somente legumes. Olha, a gente viu no slide anterior que nós devemos educar a nossa mente, o nosso modo de agir. Foi educação. Daniel era jovem. Vamos pensar. Você acha que Daniel, na sua infância, será que ele comia outras coisas além daquilo que ele sugeriu ao cozinheiro que ele comesse? Não. Provavelmente não. Isso não quer dizer que ele não comia um bolinho de tâmaras, tá, gente? Acho que ele comia, a mãe dele fazia um bolinho de tâmaras caseiro para ele. Mas, talvez aquelas comidas que os outros comiam, aqueles sucos industriais, tudo aquilo, não fazia parte da alimentação diária dele, cotidiana. Vocês estão entendendo? Isso não quer dizer que, Alice, eu não posso mais, eu tenho que comer só tudo. Não. É que a sua educação é algo que tem que ser repetido. Para que Daniel pudesse ter força mental para pedir, força mental para suportar toda a pressão que ele deve ter vivido, ele precisou ser educado para isso. Então, quando nós não somos educados para isso, nós não conseguimos. Temos que ser disciplinados, disciplinar a nossa mente. Você viu que ele pediu água. Ele tinha a possibilidade de pedir suco natural ali? Sim ou não? Sim.
Isso quer dizer que eu não posso tomar um suco natural? Não, eu posso tomar. Mas eu tenho que habituar o meu corpo àquilo que é mais saudável. Então, a água é algo que Deus me deu. Foi Ele que determinou isso, que vai hidratar o meu corpo. Então, Daniel, ele foi habituado. Foi isso que deu para ele força para se diferenciar dos outros. Não só ele, também como os amigos dele, né? Então, se hoje nós que somos pais e mães, se nós quisermos realmente preparar os nossos filhos de Caná, para que eles tenham mente forte para tomar decisões fortes, temos que começar agora. Não é depois. Aí, outra pergunta. Existiu algum momento em que Daniel teve que usar essa disciplina mental para honrar o nome de Deus? Porque até então, ele estava só ali e pediu para que ele fosse ao tratamento diferenciado, né? Que ele não comesse aquilo, porque ele sabia e tudo mais, e queria quebrar os princípios dele, né? Tudo que a mãe, o pai ensinaram, tudo ali que aquelas pessoas que estavam em volta ensinaram, tudo que ele viu. Porque não é só ensinar, tá, gente? Olha, menino, vai comer cenoura todo dia, hein? Não, senhora, mamãe, não come cenoura, não, menino, não gosto. Vou comer aqui outra coisa. Ai, meu tradutor, perdão, tradutor, estou correndo. Eu esqueço, viu? Aí quando a gente troca de lugar, desculpe. Então, não é só você dizer para o seu filho, coma legumes e beba água. Ele tem que ver você comendo legumes e bebendo água. Se ele não vê, não vai adiantar nada. Ele vai dizer, e você, mamãe, não vai não comer? Posso provar o seu? Né? Eles gostam de fazer isso, provar o que a gente está comendo, né? Então, posso provar o seu? Então, se você está comendo a mesma coisa que ele nem vai querer provar o seu, que é a mesma coisa, não é? Então vamos passar aqui na segunda pergunta. Existiu algum momento em que Daniel teve que usar essa disciplina mental para honrar o nome de Deus? Peguem aí agora Daniel 6, de 8 a 17 de novo. Daniel 6. Tá bom, tradutor? Desculpa. Daniel 6, de 8 até 17. Vamos ver em que momento ele teve que usar essa força mental para honrar o nome de Deus. Ele diz assim, só contextualizando, antes de chegar no versículo 8, o rei tinha decidido que ele ia escolher algumas pessoas para tomarem conta, né? Tinha muitas províncias ali das quais ele era responsável, e ele escolheu algumas pessoas responsáveis. Daniel, ele foi escolhido como se fosse o primeiro-ministro, tá? Todo mundo aqui lembra da época do Covid, né? O presidente quase não falava. Quando o presidente ia falar, era algo muito, muito, muito sério. Ele mandava o primeiro-ministro representar ele, não é? Então, Daniel, ele fazia parte dos primeiros ministros. A Bíblia chama esses primeiros ministros de sátrapas, tá bom? Então, sátrapas eram como se fossem os primeiros ministros, né, na época. Então, eles eram muitos, só que eles viram que Daniel, ele se diferenciou. Quando nós temos uma mente firme em Deus, trabalhada em Deus, a gente vai se diferenciar. E nós temos que estar preparados, porque quando nós nos diferenciamos, nós causamos o que, segundo vocês? Raiva e inveja naqueles que não conseguem ser como nós. E quando a pessoa está movida a raiva e inveja, o que ela faz? Ela quer destruir você. Se a minha mente não estiver preparada para enfrentar aquele que quer me destruir, eu vou cair, tá? Então Daniel, ele passou por isso. Aí aqui o versículo 8 começa assim. Então o rei assinou o decreto na escritura para que fosse mudado, para que não fosse mudado segundo a lei dos medos e persas e que não pudesse ser voltado atrás. Quer dizer que ele assinou o decreto, tá? Ele selou com o anel dele. Quer dizer que ele não podia mais voltar atrás no decreto. E o decreto era qual? Que eles deveriam fazer o quê? Quem lembra? Qual era esse decreto? Alguém lembra? Não? Muito bem. Eles não poderiam orar a outros deuses que não fosse o rei, né? Era ele. Então eles não podiam. E aí o rei fez esse decreto. Mas não foi pela cabeça dele que ele fez esse decreto. Foi porque aqueles
estavam com ciúmes de Daniel e incentivaram ele a fazer esse decreto. E ele fez. Então ele não pensou, apesar de gostar muito do trabalho de Daniel e apreciar a maneira dele agir, ele não pensou nisso na hora, ele assinou. Ok, vamos ver o que aconteceu com Daniel quando ele soube disso. Daniel, pois, versículo 8, não, versículo 9. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do que tinham feito, o interdito real lhe disseram: não assinastes o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse uma petição, uma oração a qualquer Deus, ou a qualquer homem que não fosse a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Vocês viram como eles eram? Existe gente assim ainda hoje, sim ou não? Sim, né, que a gente existe. Existe sim. Foram lá dizer pra ele: não foi tu que assinou? Olha, tu nem sabe. Tem alguém ali que está quebrando o decreto. Tu nem sabe quem é. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Né? Olha, ele não parou de orar, viu? Desobedecendo. E agora? O que a gente vai fazer com ele? Ele é o melhor, né? E agora? Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. Por quê? Porque ele gostava do trabalho de Daniel. Ele apreciava Daniel. E ele não queria dar um mal para ele. E determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Veja, o chefe do Daniel queria livrar, mas ele não podia, porque ele tinha selado. Então ele não podia ir de encontro àquilo que ele tinha feito. Então, e até o pôr do sol se empenhou por salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medo-persas, que nem o interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Fizeram questão de lembrar ao rei: olha, tu não pode mudar, hein? Tu já assinou, já era. Não tem mais como mudar. Isso aqui é até o versículo 16. Aí eu tenho uma perguntinha para vocês. Daniel não podia ter orado com a janela fechada, gente? Podia, né? Mas que coisa, né? Abriu a janela. Por que será que ele abriu a janela? A Bíblia fala que ele tinha o hábito de orar assim. Ele foi educado mentalmente a orar assim. Ele foi educado mentalmente a dar honras a Deus, pouco importa o que acontecesse. Ele foi educado a isso. A mente dele estava educada para isso. Se hoje nós não educarmos a nossa mente para irmos lá nas nossas redes sociais, por exemplo, e botar que estamos aqui no culto, botar o que fazemos, honrando e louvando ao nosso Deus. Se nós não temos coragem hoje de orar com a nossa janela aberta, o dia que formos impedidos de orar, não vamos fechar a janela. Não, Senhor, eu estou orando, mas eu vou fechar aqui a janela, porque, né? Vai que alguém me vê, vai que alguém vê que eu estou orando, vão me matar. Só que Daniel também tinha essa possibilidade, mas ele não fez, porque ele estava mentalmente forte para não fazer. Tá? Então, se eu não consigo, hoje, eu preciso tomar uma atitude, para que amanhã, quando eu for impedido de fazer, eu possa realmente agir como tem que ser feito. Aí eu tenho uma pergunta: será que hoje eu também preciso treinar a minha mente? O que vocês acham? Estou dormindo. Não, vou repetir. Será que hoje precisamos treinar a nossa mente, sim ou não? Sim. Nós ainda temos tempo para treinar a nossa mente? Sim. Jesus ainda não voltou. Eu tenho tempo. Tá?
proibida de fazer uma campanha de evangelização? Não. Mas eu já fui algumas vezes proibido de falar de Deus em certos lugares, não foi? Sim. As coisas estão chegando devagar, mas elas estão chegando. E a minha mente, como é que ela está? Ela está pronta? Preparada? Será que hoje ainda haverá um decreto que me forçará a tomar uma decisão se eu devo abrir ou fechar as minhas janelas? Será que hoje eu ainda preciso me preparar para orar com as janelas abertas diante dos meus perseguidores? Temos aqui 2 versículos, tá? Vocês sabem que essa pregação dura 30 minutos. Eu tenho 15 minutos. Eu não vou poder explicar para vocês o que significa esses 2 versículos, tá bom? Mas eu vou fazer aqui, olha, uma pincelada para vocês. Para que vocês possam entender e ter a noção de que a mesma janela que Daniel abriu é a mesma janela que nós deveremos abrir um dia, tá bom? E caso você não saiba do que esses versículos falam diretamente, eu convido você a não perder nem um dia da nossa campanha de evangelização, que vai começar domingo. Porque todos os dias nós teremos algo a mais para entendermos por que nós temos que abrir a nossa janela e orar. E por que temos que nos preparar mentalmente para o momento que vai chegar. Tá bom? Então, temos aqui, se vocês puderem anotar, anotem. Daniel 7, versículo 25, é um versículo que comunica diretamente com Apocalipse 13, 5. Tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse. Eu conheço pessoas que não abrem o livro de Apocalipse. Apocalipse, menina, destruição, coisa ruim. Não quero ler. Só que a pessoa se engana porque ela não sabe que essa destruição é para os ímpios, aqueles que não vão se arrepender. Se você não faz parte deles, você não tem que ter medo, correto? Sim ou não? Sim. Se eu não tenho que temer, não tenho que temer Apocalipse. E eu preciso conhecer Apocalipse para saber se realmente eu não tenho que temer. Porque se eu não souber, nem sei se eu devo temer ou não, correto? Então, o livro de Daniel 7:5 e Apocalipse 13:5, eles comunicam. E aí, lá no livro de Daniel, o texto que está lá, ele diz o quê? Ele fala sobre a Roma papal, tá? Que perseguiu os cristãos. Isso é histórico, tá, gente? Por mais de dois séculos. Então, na história, você vai lá na internet, você vai olhar, Roma papal perseguiu os cristãos durante quanto tempo? Você vai ver que foi por mais de 2 séculos, tá bom? E que até o imperador Constantino chegou e legalizou a religião cristã. Legalizar, quer dizer, autorizou, né, os cristãos que pudessem fazer seus cultos sem serem perseguidos, tá bom? A história vai falar rapidamente que Constantino se converteu. Mas se você for estudar, pesquisar, porque Deus lhe deu uma mente capaz de compreender tudo que está escrito, você vai perceber que de fato Constantino não se converteu. Foi algo além. Ele fez apenas um acordo político, religioso, tá? A seu favor. Então, ele foi lá e legalizou a religião cristã. Ok. E aqui temos aqui parte do decreto de Constantino. Eu não fui lá, tá? Buscar esse decreto, ele está disponível na internet. Então eu trouxe só uma parte dele, para você poder compreender um pouco. E o decreto fala assim, só o início que eu peguei. Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Dia do sol. Mas lá na internet fala que Constantino ele legalizou a religião cristã. Ok. Dia do sol. Eu não sei falar inglês, mas eu treinei esta palavra. Sunday. Já ouviram falar em Sunday? Não é o Sunday que a gente bebe, né? O sorvete. Não. É Sunday. Quer dizer o quê em inglês? Em português, né? Domingo. Sunday quer dizer domingo. Sun, sol. Day, dia. Dia do sol. Olha, vocês vêm para o culto, ainda tem aula de inglês. Vocês estão vendo só? Tudo é muito completo aqui, tudo é muito completo. Então, Sunday, domingo, sol.
por quê? Pode passar a próxima slide. Mas a gente viu que ele legalizou a religião cristã, cristianismo. Quem diz cristão? Cristão diz cristianismo. Quem diz cristianismo diz Cristo. Aí temos um pequeno problema. Se você for estudar, se você for só ler, não tem nenhum problema. Mas se você for estudar, tem um problema. Qual foi o dia de descanso de Cristo quando ele estava na terra? Alguém sabe? Não vamos falar não. Vamos abrir a Bíblia. Lucas 4, 16 e Lucas 4, 31. Vamos lá, nossa Bíblia. Lucas 4, 16 não é só esse texto, tá? Tem outros textos, muitos outros. E se você quiser descobrir quais são esses textos, olha, durante a campanha de evangelização, você poderá receber este livrinho aqui. Neste livrinho, você tem um estudo muito bom. É um estudo excelente para que você possa entender e realmente falar o que a verdade que está aqui. Sem medo. E abrir as suas janelas quando você for orar. Você pode se educar aqui. Aliás, você já conhece, mas você pode fazer também. Porque mesmo que você conheça, tem coisas aqui que talvez você tenha esquecido. Tá bom? Então esse livro vai estar disponível durante a campanha de evangelização. Tá? Então, quando você vier para a campanha, você pode pegar ele, levar para sua casa e estudar. Então, aí ele diz assim, ó, versículo 16, diz assim: indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então Jesus, era só de vez em quando que ele ia ao sábado à sinagoga? Não, sinagoga e igreja, tá? Entender? Sinagoga e igreja. Então, a Bíblia fala que era costume dele. Ele foi educado a isso. Sua mente foi educada a ir à igreja no sábado. Aí a gente vai lá no versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava em que dia? No sábado. Mas Constantino disse que legalizou a religião cristã, o cristianismo, no dia do sol, domingo. Foi um grande problema. E o que isso tem a ver com os tempos atuais? Alice, mas já faz tempo, menina. Está desenterrando, né? Defunto que já morreu há muito tempo. Faz tempo, não tem mais problema. O problema é que a palavra de Deus muda. Não, ela não muda porque ele diz que não muda. E se a gente for constatar tudo que está escrito ali e tudo que está acontecendo hoje, a gente vai ver que a gente tem que melhor acreditar ali, né? Do que não acreditar em nada. Então, se você puder abrir sua Bíblia lá em Êxodo 20, de 8 a 11, rapidamente. Êxodo 20, de 8 a 11. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas próprias que tu porás para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. E o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Será que Êxodo diz que Deus abençoou o Sunday? Não. Ele abençoou o Saturday. Eu aprendi também o sábado. Pois é. Aqui ele fala que ele abençoou o sábado. Não foi, não. Mas Constantino legalizou para os cristãos o domingo. Estou entendendo? Pode passar o próximo slide? Você já ouviu falar nos Estados Unidos da América? Easter Sunday? Já, né? Sunday, Saturday? Yes. A maior população protestante do mundo encontra-se onde? Se você fizer uma rápida pesquisa na internet, você vai ver que 47 ou 49% dos protestantes estão aonde? Nos Estados Unidos. United States. Qual é o dia em que os protestantes dão culto a Deus oficialmente? Sunday. É isso mesmo.
Deus no domingo. A maior população se encontra nos Estados Unidos. Vocês já conhecem os Estados Unidos. Pode passar o próximo slide. Tem uma informação que você pode pegar e bem mais profundo, tá? Principalmente se você fala inglês. Tá bom? Se você lê inglês também. Mesmo que você não lê inglês, você pode encontrar essa informação em português, tá? É algo que já existe. Aqui não estamos falando de doutrinas adventistas ou suposições. Aqui estamos falando de coisas concretas. No dia 19 de maio de 1961, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou, por maioria de votos, uma decisão de caráter histórico. Por quê? Que tem um grande significado do ponto de vista profético. Profecia. Daniel, Apocalipse. Profecia. Se você quer entender isso, venha para a nossa semana de campanha de evangelização. Você vai entender tudo. Declarou que as leis dominicais, ou seja, leis do domingo, tá? São de caráter civil. Não é religioso, é civil. Sendo, pois, constitucionais. Quando Macron fez uma lei, a gente teve que obedecer, sim ou não? Teve o couvre-feu, vocês lembram? Vocês saíam quando vocês queriam? Me disseram que na minha não teve muito. Todo mundo saía quando queria, mas eu e minha família estávamos lá na França, dentro de um apartamento. E ficamos lá trancados durante o tempo todo. Né? Ficamos trancados lá. Até que um dia a gente resolveu sair, ser rebelde, né? Saímos e esquecemos de pegar a ficha. Quando nós voltamos para casa, os policiais estavam nos esperando. A gente lembrou dele, meu Deus, a gente não tem a ficha de autorização. E agora? Pagar a multa. Aí oramos, Senhor, a gente não tem dinheiro para pagar essa multa, nós somos 4. Aí o policial olhou para a gente e falou assim: vocês estão vindo da onde? Ah, a gente foi ali que a gente quer comprar uma casa. E era verdade, a gente queria mudar de onde a gente estava. Aí ele olhou e falou assim: bom, não conheço vocês, passa. Outro dia, se eu pegar vocês de novo, vocês vão pagar a multa. Ah, eu bem, Senhor, glória a Deus. E aí não pagamos a multa. Mas ficamos com medo, né? Porque a gente tinha que respeitar. Foi uma lei que foi feita, foi constitucional, nada religioso. Esse acordão abriu de par em par as portas para o estabelecimento da legislação dominical sem travas, quer dizer, sem impedimento. Onde foi que aconteceu? Em todos os estados do país. Dos 50 estados, nós temos 50 estados nos Estados Unidos, 49 já vivem alguma influência da restrição dominical. O único que não vive ainda é o Alasca, tá? Porque não tem muita coisa para fazer lá, né? No frio. Então, mas eles não têm. Eles ainda não foram tocados. Mas os 49 já estão vivendo restrições dominicais. Em alguns desses estados não se pode mais vender bebida alcoólica, domingo. Uma coisa boa, né? Claro, porque eles não vão começar a nos dar coisas ruins. Não se pode vender bebida alcoólica. Outros não podem fazer festas. Enfim, cada estado tem a sua lei dominical que já está em vigor. Esse texto você pode encontrar lá, né? O título dele é Liberdade Ameaçada, tá? Ele está em vários sites que você pode achar. E esse aqui foi escrito por Júlio César Prata, que é um jornalista muito conhecido. Aí tem uma pergunta para você. Clarice, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Estou agora aqui pensando, né? Educando a minha mente para poder entender mais. Quem conhece esse livro aqui? E há algum tempo atrás, nós saímos para distribuir esse livro para algumas pessoas. Esse livro aqui, junto com a sua Bíblia, junto com esse livrinho aqui, junto com a campanha de evangelização que você vem, né? Você vai encontrar respostas, explicações, entender o que isso vai afetar a minha vida. Esse livro aqui é um livro muito interessante. Eu não sei se alguns de vocês já fizeram pesquisas acadêmicas. Quando a gente faz pesquisa acadêmica, a gente não sempre é só um livro, tá? A gente tem que ler vários livros que falam do mesmo assunto e tirar as nossas próprias conclusões, né? E escrever. Mas sempre baseado nos livros. Para compreender a Bíblia é a mesma coisa. Deus inspirou muitas pessoas. Nós temos o livro-chave, que é a nossa Bíblia. Mas nós podemos procurar compreensões que vão nos ajudar a compreender ainda mais. E centralizar. E
Deus nos deu uma mente capaz de entender aquilo que vamos ler. Se, claro, nós pedirmos ajuda do Espírito Santo. E eu tirei uma citação deste livro aqui, que está lá na página 192. Quando você chegar lá, e você já está lendo, né? Você vai chegar lá, você vai ver que está lá mesmo essa citação. Ela diz assim, ó: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, as principais igrejas protestantismo, né? A maioria das igrejas protestantes estão nos Estados Unidos, 49%. Quando elas começarem a encontrar pontos em comum, vocês têm o hábito de ligar o jornal, de ver o jornal? Será que vocês já perceberam qual é o tema que está sendo mais batido agora? 1,1. Meio ambiente. Tudo está em torno do meio ambiente. Choveu até o avião, gente. Eu que morro de medo de andar de avião. Estava assistindo o jornal e falou: a partir de agora, por causa do aquecimento global, teremos mais turbulências. Falei, ainda bem que para o Brasil não tem que ir de avião, agora eu vou de barco. Mas, né, mais turbulências por causa do aquecimento global. Tudo está girando em torno do aquecimento global. E já tem murmúrios por aí dizendo que temos que parar um dia, porque nesse dia vai fazer bem para a natureza e o aquecimento global vai esfriar um pouquinho, não vai ficar tão quente. Aí, claro, pessoas que têm medo, né, de andar de avião das turbulências, mas não, eu vou parar porque eu quero ter turbulência. Eu vou parar porque eu quero continuar me alimentando. Eu vou parar porque eu quero continuar fazendo isso e aquilo. E aí, tudo é muito sutil. Então, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que ponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. Vocês viram lá no início, né, da nossa pregação, a hierarquia romana, Roma que perseguiu os cristãos, e aí depois veio Constantino, criou o dia do Sunday, né? E a aplicação de penas civis aos dissidentes será um resultado inevitável. Pena civil. O que Daniel viveu foi uma pena civil? Sim ou não? Sim, porque era decreto, o rei, ele ia penalizar. Pena civil, todo mundo deveria respeitar. Aquele rebelde que não respeitasse ia pagar a pena civil. Daniel pagou, sim ou não? Sim ou não? Sim, gente, ele foi lá para a cova dos leões famintos. Quando ele chegou lá, só que antes de lá, o rei falou para ele assim: que o teu Deus te proteja. E jogou ele lá. Depois o rei voltou no dia seguinte, triste, nem dormiu à noite, preocupado, triste, sabendo, imaginando que Daniel estaria nem só as roupas de Daniel, né? Nem as roupas, Deus está mudando a forma. Mas chamou Daniel, né? Uma fé pequenininha, ele foi lá, assim. Mas é assim, a nossa fé é igual a fé do Dário, né? Mesmo se a gente tiver a fé do Dário, tá bom pra gente. Porque se ele não tivesse um pouquinho de fé, ele nem teria ido lá. Mas ele tinha um pouquinho de fé. Foi lá, vamos lá, né? Pra ver. Daniel, quando ele, menino, tu tá vivo? Daniel! Daniel saiu. Olha só. E Deus nos promete também que se nós estivermos com a nossa mente forte, com a nossa cabeça forte, educados mentalmente para poder segui-lo, e não orar com as janelas fechadas, quando vamos dizer para orar com as janelas fechadas, ele disse que também vai nos proteger. Ele também não vai permitir que os leões nos devorem. Os leões talvez não estejam aqui, estamos na Amazônia, tem leão aqui, né? Tem, o que tem para comer? Jaguar. Aqui eles não vão permitir que o jaguar nos coma. Por quê? Porque somos selados e protegidos. Porque nos educamos no momento em que precisávamos nos educar. E esse momento é agora. Então aqui nós seremos perseguidos sim. A história se repete. Mas tudo isso, o que vai acontecer? Slide, próximo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
Tudo que não vem de Deus não pode vir de outro alguém que não seja Satanás. Concorda? O que não é bom é mal. Sempre. Então, ali em 1 Timóteo, Jesus dizia isso. Infelizmente, pessoas que estão aqui hoje poderão ser enganadas. Elas poderão dar ouvidos a doutrinas enganosas, espíritos enganosos. Mas elas só vão dar ouvidos a espíritos enganosos se elas não prepararem a mente deles. Se elas não se prepararem mentalmente para enfrentar o que é de vir. E elas só podem se preparar mentalmente, ó. E aqui, ó. Estudando. A Bíblia e os livros não foram feitos para ler. Tá bom? Lá no livro Lar Cristão, tem um capítulo que fala sobre a preparação da mente. E nesse livro, Ellen White fala sobre as literaturas que devemos ter contato. E ela fala sobre o ler e o estudar. Muitos livros hoje, Harry Potter, etc, Disney, etc, e tal, são livros que não devemos ler. Mas esses livros nós podemos ler e pensar que entendemos, porque são tão vagos. Eles querem apenas nos distrair. Distração tem muito. Eu não preciso me concentrar para me distrair, não é verdade? Só que não é o que Deus quer. Deus não quer pessoas distraídas. Deus quer pessoas prontas. E eu só posso me preparar estudando. Lendo, não. Estudando. Existe uma grande diferença entre ler e estudar. Mas nem tudo está perdido. Não é? Sabe por quê? Próximo slide. Apocalipse 21, 3, 5. Que promessa é essa? Lá em Josué, existem vários versículos que Josué diz assim: aquele que prometeu vai cumprir. E não só em Josué. Muitas passagens bíblicas nós temos. Aquele que prometeu vai cumprir. Ele nunca falha. E apesar de tudo isso, Deus nos prometeu alguma coisa. Lá em Apocalipse, o livro temido, muitas pessoas têm medo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você que está ouvindo agora aqui pelo Instagram, né? E logo pelo YouTube, porque nós teremos um canal no YouTube também, daquelas pessoas que não têm Instagram. Você que está ouvindo aqui, que de repente perdeu alguém, está triste, perdeu seu emprego, você não sabe como você vai alimentar a sua família. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. É a promessa que Deus faz para você e para mim também. Não haverá mais morte. Morte é coisa deste mundo. Você vive nesse mundo, mas você não é desse mundo. É isso que você precisa entender quando você for educar a sua mente. Nem tristeza também não haverá. Nem choro, nem dor. Pois a antiga hora já passou. Se você quer realmente viver tudo isso, você precisa se educar mentalmente. A partir de hoje você precisa mudar a sua postura. Porque se você não mudar a sua postura, infelizmente, os leões vão comer você. Infelizmente, isso não será culpa de Deus. Porque Ele está dando para você a oportunidade de ouvir tudo isso agora. Ele vai dar a oportunidade para você estar aqui durante 3 semanas de campanha de evangelização. E mesmo que seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, sua esposa não queira vir, não tem problema. Porque você pode ser a única Bíblia que essa pessoa vai ler. Você que decidiu vir, você que decidiu mudar, você que decidiu estar aqui com Deus e fazer parte do seu povo, você estará tranquilo porque você deu o seu testemunho. E cada um é livre para escolher o sim ou não, o bem ou não. Ok? Muito bem. Irmãos, o tempo é curto.
10, acabou. Acabou, mas não acabou. Porque amanhã continuaremos. Continuaremos na nossa campanha de evangelização. Tá? Então, se você quer continuar realmente, vem todos os dias, que chova, que faça sol. Não, sol não pode, né? Aqui à noite. Se fizer sol, tem um problema. Que chova, que tenha um noite de luar, você vem. Porque isso é pra você e não é pra ninguém mais. É pra você. Será que temos tempo ainda para fazer o hino final? Shirley. A Shirley vai cantar o hino pra gente agora. Como eu disse no início, a pregação, culto não é a pregação. O culto é tudo. Então eu quero convidar vocês para ficarem bem prestando atenção neste hino. E entender que o amor de Deus, ele é para mim e para você. E ele vai voltar, você querendo ou não. Porque está tudo escrito e tudo está se cumprindo. Tá bom? A gente viu aqui historicamente que tudo está se cumprindo. Então, se você quer realmente acreditar em tudo isso e ter certeza, estude, ouça o hino, peça perdão a Deus e mude a sua postura.
Agora estão. Queridos, hoje é a abertura dessa campanha de evangelização que teremos. Ela não tem que passar despercebida por você. Deus lhe deu a oportunidade de estar aqui, de ouvir, de sentir a emoção que é sentir a voz de Deus falando. E que o seu sim seja um sim, que seu não seja um não, mas não queremos que você diga não. E Deus não quer que você diga não. Ele lhe chamou aqui porque Ele quer o seu sim. E que o seu sim seja definitivo, porque não quer dizer que nós não vamos cair, mas Ele pode nos levantar. É isso que quer dizer. O cristão cai, mas Deus levanta. E é por isso que eu peço para vocês agora fecharem os olhos. Nós vamos orar. Pode ficar. Se você quiser, pode sentar também. Você está noite lá. Fica aqui. Vamos orar. Você que também está nos ouvindo pelo Instagram, pelo YouTube, feche seus olhos e venha conosco. Essa campanha será transmitida todos os dias em nome de Jesus. Amém. E você também poderá acompanhar, mesmo que você não possa ir. Tem problema de transporte, está longe. Acompanhe. E você também será tocado pelo Senhor Jesus. Amém. Nosso Pai amado, obrigada, Senhor, por esse momento tão especial. Senhor, sabemos que nada é o acaso. Tudo está escrito, tudo está consumado já, Senhor, porque o Senhor já fez tudo que tinha que ser feito. O Senhor está esperando, Pai, ainda não voltou para nos tirar desse sofrimento que é desse mundo, porque o Senhor quer levar o máximo de pessoas contigo, Senhor. Por favor, Pai, que todas aquelas pessoas que estão nos escutando agora possam sentir o coração aquebrantado e que elas digam sim, Senhor, a Ti, sem medo de cair, porque sabendo que caindo o Senhor as levantará. Senhor, que o Senhor esteja conosco agora, com continuidade deste sábado. Dá-nos sabedoria, entendimento, força de vontade, Senhor, para que nós possamos ler, estudar, compreender a Sua palavra e nos fortificarmos mentalmente para quando os momentos difíceis vão chegar. Em nome de Jesus, traga todas essas pessoas aqui agora, durante a semana de campanha de evangelização. Que todas estejam aqui presentes, sejam virtualmente, sejam pessoalmente. Que o Senhor possa tocar cada um de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.